E é o seguinte, Kleber, é uma honra, mas eu não posso falar palavrão, eu queria. É uma honra do Carvalho você estar aqui com nós, porque a gente se encontrou durante a minha carreira toda como comentarista nos campos, nos estádios, em Copa do Mundo, e você sempre foi gentil, você sempre foi amável. É verdade isso, viu, Kleber? Estou falando ao vivo aqui e é o que eu sinto. O seu irmão é maravilhoso, mas você sempre foi gentil, amável, educado, né? Quando tinha que falar, quantas vezes você falou pra mim, você falou isso, e é legal pra caramba. Então, a sua presença aqui não é só porque a Rede Globo achou que foi um ciclo que terminou, claro, e que foi legal pra caramba durante 35 anos, 9 Copas do Mundo, quantas Olimpíadas, mas você tá aqui no Grupo Bandeirantes, você que é fã da Rádio Bandeirantes, né? Você que, quando o Luciano veio a falecer, a gente se emocionou na Rádio Bandeirantes, você falando tudo aquilo. E é uma honra você estar aqui, aqui na Band, todo mundo adora você. Às vezes você não tinha essa ideia, o Souza, o Veloso, eu, a gente adora você. Adora mesmo, porque você sempre foi o cara que nunca desrespeitou quem estava na sua frente ou quem estava abaixo. Não é o cara que está no topo e o cara que está lá embaixo. A hiena e o leão, os dois são importantes. Porque a hiena, meu irmão, come o resto do que o leão mata. E ela é importante. Eu sou hiena na Band. E outra coisa, da hiena, a maior mordida do mundo é a hiena. Cuidado comigo, hein? Ô, Kleber, ontem foi, dos 2 jogos que você fez, foi algo diferente da sua vida, daquilo que você já sai da Rede Globo, já vai pra Record, dá uma baita audiência, e que foi muito... Você, o Marcílio, o Dodô, parabéns a todo mundo. Roberto Tomé. Grande Tomé, um beijo pro Tomé. Márcio Canuto, fez aniversário ontem. Pô, ele deu um beijo na boca da mulher na hora do bolo, velho. Fez aniversário ontem. Ontem? Você viu na hora que tava lá? Você viu, pô? Aí ele tá com o bolo lá, não sei o que, a mulher com o bolo, aí ele vai quase beija a mulher do Palmeiras. Vocês não viram ontem? Não vi. E vocês não assistem, tava na TNT. Não, tava trabalhando. Tá na TNT, parabéns à TNT. Kleber, hoje você tá mais solto, e queria que você falasse disso pra gente, pra essa molecada que tá começando como narrador. Neto, primeiro assim, obrigado pelo convite. Isso que você falou, eu sempre tomei muito cuidado para quando você está no ar, trabalhando, não esculachar ninguém. Verdade. Entendeu? Eu fiz jogo seu, fiz jogo do Veloso, fiz jogo do Souza, entrevistei o Souza como jogador, o Veloso como jogador. Você Souza. Um pouquinho. Você como jogador. Pô, eu tava na cobertura do título quando você estava no São Paulo. 87. Vocês ganharam o campeonato no São Paulo. 0x0 contra o Corinthians. Né? E teve uma festa no Gallery, você tava lá no Gallery. Eu bati num cara lá. Eu tava do lado. Você tá do lado? Eu vi, eu falei, calma, Neto. A hora que você fez aquilo, eu falei, Neto, calma. Você tá do lado, velho? Mas enfim, meu Deus do céu. então, eu sempre tomei esse cuidado, sabe? Eu acho que eu narro um jogo bem, um monte de jogo mal, vocês jogam bem, jogam mal. Você como apresentador, como comunicador, não preciso nem falar, você vai ter caras que te adoram, caras que gostam mais ou menos, mas esse é do jogo, esse é da vida. Mas tem um espaço, o campo é seu. O meu ciclo lá foi lindo, pô. Tanto tempo, você está vendo, meu olho não é verde. Então, não é porque eu tenho o olho verde que eu fiquei tanto tempo. Acho que eu ganhei muita oportunidade, muita projeção, obviamente, e acho que respondi com um trabalho bem feito. A questão de sair e esse movimento da Record, eu achei que foi um movimento rápido e interessante. Que não deu nem tempo de pensar. Que eu não sabia. Um colunista do UOL, chamado Alan Simon, escreveu que eu fiz 18 finais de campeonato. Pô, o Alan Simon, esse menino é maravilhoso. Eu não tinha nem ideia que eu tinha feito 18 finais. Então, a de ontem foi a 19ª. 19ª? 19ª, eu não sabia, final de Campeonato Paulista. Aí eu pensei, poxa, Campeonato Paulista tem a ver com a minha voz nesse período todo, muito moleque que começou a gostar de futebol. O Campeonato Paulista, que pode ser remexido, repensado, melhorado, ele tem um apelo... Muito. É impressionante, assim, as audiências de finais de campeonato são excepcionais, o público se envolve. E ontem tinha o torcedor do Palmeiras, o simpatizante do Água Santa, o torcedor... E você estava no Allianz Parque. E um monte de outros. Não, eu estava secando, é verdade. Mas não há dúvida. Não há dúvida.
Porque do mesmo jeito que secaram lá em 86, Lógico. e o Palmeiras até hoje precisa ouvir que Isso. perdeu o jogo para Inter de Inter de Limeira. Limeira, Tal. é isso. Mas enfim, eu estava à vontade leve. Você sabe que eu não pensei nesse negócio, pô, peraí, tô nervoso, tô tenso. Não. Eu Você fiz fez. o jogo como a gente sempre fez. Eu acho que num estilo que foi mudando ao longo do tempo, de ficar um pouco mais informal a transmissão esportiva, de todo mundo. Não a minha, de Da todo Atena mundo. pensa muito isso, sabia? Porque... De ser igual, acho que HBO, de basquete lá, NBA, né? NBA. De ser mais Sabe, conversada de uma maneira... Eu acho assim, o público do futebol ainda quer saber quem tá com a bola. Lógico. Bola com Neto, bola com Souza. Se você foge muito do jogo, eu acho que o público fica irritado. Verdade. Mas de vez em quando dá para dar uma conversada assim, no limite. Certo. Porque assim, não tem futebol, é bola na direita, cruzamento, cabeçada pro gol. Se você não narrar, o cara fica louco da vida. Fica bravo. Fica bravo. Mas acho que assim, criou-se uma informalidade legal, que não é ser engraçadinho, fazer piada. Se vai rolar uma piada, ela tem que ser natural. Mas não é forçada. Nem o Chicanísio era engraçado o tempo todo. É. Né? Então, acho assim, eu estava leve, a equipe recebeu muito bem, muitos caras que eu conhecia, que eu já conhecia. Do dia a dia. Né? De trabalhar junto e tal. Então, acho que foi legal, acho que o resultado foi legal. Vamos ver agora os próximos campeonatos. Você foi pro Amazon, né? Pra fazer a Copa do Brasil, certo? Começa amanhã, né? A fase nova, eu vou fazer 3 jogos lá já essa semana, Internacional e CSA, Palmeiras e Tombense, Flamengo e Maringá. Terça, quarta e quinta. Que é um mundo absolutamente novo. Pra eu você? não sei como é a repercussão, como é a avaliação, mas é um mundo novo, tem que Kleber, jogar, né? A repercussão é que você veio aqui e todo mundo te conhece. Não, é verdade, o Veloso sabe disso. Quando o Veloso veio, que eu estava entrevistando o Veloso na Rádio Bandeirantes, todo sábado eu tinha concentração, Sim. que eu fazia na Rádio Bandeirantes. Que o Carbone me deu a oportunidade. Aí e toda hora Palmeiras vai jogar. Falei, chama na produção, Veloso. Porque eu já tinha essa amizade com ele quando ele tinha 18 anos. Chegou um dia, falei, acabou entrevistando o Veloso, não sei o quê. Eu falei, bota os gols aí. Eu fui lá conversar com o Veloso no telefone dele. Falei, Veloso, o que você tá fazendo aí? Quanto você ganha? Treinador. Ele era treinador. Falei, quanto você ganha aí no time aí que você tá? Não vou falar o nome do time. Eu ganhava 100 mil. Né? Ele ganhava 100 mil. Falei, se você vir por 500, você vê. Falou, amanhã. Falei, então você tá contratado. E hoje o Veloso tá com 10 anos comigo e virou um baita documentarista. E aí, hoje o Veloso se tornou ídolo mais ainda da visão que a gente tem. E aí, ainda você tá caminhando, né? Eu sou mais novo que você tá com quantos anos? Eu tenho 56. E eu, vai? Você tem 59? 61, pô. Aí, ó. Tô inteirão, Não, você tá bonitão pegou 20 mesmo. estradas de Parece chão, o hein? Richard Gere. É o seguinte, ó. Agora, não é nada contra a Globo, pelo amor de Deus. A Globo é uma televisão incrível, cada um. Ó, você que tem o controle remoto, se você quiser sair daqui agora, você sai. Vai pra Record, vai pra SBT, vai pro... Não vai... Tá tudo certo. É o seguinte, aqui é desse jeito o programa. É assim que os donos da bola há 11 anos. 11 anos. 11 anos, eu não sabia que tinha 11 anos. O Veloso está há 10 aqui, o Souza vai pro 3º. Então, hoje, você pode ter certeza, ao que você parar para botar gasolina, o cara vai falar, ô, que meu chato, dá um toque. Você sabe que assim, é muito legal isso. Pô, é lindo. Primeiro assim, mas não é claro, nada da Globo, não tem nada a ver. Ao contrário. Porque esse... Eu andar na rua e o cara gritar hoje não, hoje sim, olha o Romarinho. Isso tudo é em função do que eu fiz lá. Lógico. Claro, do tamanho, da repercussão. Não tenho queixa nenhuma. Olha lá, olha o Romarinho. Tenho queixa nenhuma. Achei que eu ia me aposentar lá, entendeu? Não tenho queixa nenhuma. Assim, é o que eu digo, eles deram um monte de oportunidades da gente fazer, acontecer, e a gente trabalhou direitinho. O que me deixou muito feliz foi assim... O carinho... A repercussão, assim, que... A repercussão carinhosa e o que é mais legal, você falou de molecada. Tanto a molecada que eu não conheço, quanto os moleques, os novos que trabalhavam comigo. Isso. E quando o cara manda o recado, pô, foi um prazer trabalhar com você. É demais. Porra, isso é lindo. Isso. Isso aí é um espetáculo. Que, por sinal, eu acho que quando você fez o programa das 2 horas, que você fazia... O Arena. Um dos maiores programas que eu vi. Era legal aquele programa. Um dos maiores programas que eu vi, desculpa. Um dos maiores programas que eu vi e um programa que muitas vezes eu copio. E a gente tem que copiar coisa boa, que era um programa incrível. Então, hoje, Kleber Machado aqui, que por sinal muito feliz. Hoje ele vai estar no Bam Bam Bam, grande Bam Bam Bam, Márcio Bernardes, moço. Uau! Uau, garotinho. É o seguinte,
Veloso, o que você tem para falar pro Kleber Souza também? Porque é legal o Kleber estar aqui com a gente hoje. Porque quando o Kleber... É legal, pô. Não é que o Kleber foi Cornetou a gente demais. Não, vai falar... oportunidade de dar umas duras nele hoje. Ó, quando o Kleber... Deixar passar essa chance? Quando o Kleber saiu da Globo, eu já liguei para ele, acho que no mesmo dia, no outro, e deixei recado e conversei com ele. E falei, ó, Kleber, eu sei que é difícil a gente sair de um lugar, eu não tive essa... da Band aí que eu tô há 20 anos aqui. Mas sei que não é fácil e não vai ser fácil. Mas eu já estou preparado. Fiquei na maior paz. Não chorei uma lágrima, não legal. Fiquei enjoado. Sabe aquela assim, não quero ouvir? Nada. Nada. Abriu o peito e foi. Nada. O dia que eu conversei, eu saí e fui encontrar uns amigos num bar, entendeu? Então, assim, fiquei muito na paz. Eu acho que isso tem um... Missão cumprida também, né, Cleber? Isso. eu acho que Missão sim. cumprida. Legal, você ficar na boa, entendeu? A sua missão lá foi incrível. E aí, eu fiz isso com o Luiz Carlos Quartarolo, que depois foi pra Fox. Eu fiz isso com o Alexandre. Vai me ajudando, Cascão. Fiz isso com o Kleber. Eu fiz isso com a maioria das pessoas que não só na Globo, em qualquer situação. O mercado hoje, pro rádio tá tão difícil. O mercado hoje pra televisão é tão difícil que aí a gente tem que entender isso. E aí não é de estar aqui pra trabalhar, é de saber, pô, esses caras me viam. Pô, que legal. Claro. E hoje o Kleber, sem sombra de dúvida, não é que você ficou mais famoso, não. É que as pessoas entenderam e que você sempre foi e vai continuar sendo. Porque é legal ele estar com nós aqui, né, Veloso? É legal demais. E ele lembrou algumas coisas marcantes da carreira dele e marcou pra gente também, né? Esse hoje não, hoje sim, foi uma coisa muito natural, né? Que você estava fazendo. Até o Rubinho fala. Com as mulheres dele, hoje sim, hoje não. Né? Ai, pro bombom aqui da Band que ele namorou. Ele namorou o bombom aqui. Sim. Aí eu falei pra ele assim, hoje sim, hoje não, Rubinho. Ele falou, hoje não. Hoje não. Não é bombom. O bombom tá assistindo. E ele sabe quem é o bombom, né? Hoje sim, hoje não. Isso foi bom. Até pra nós. Você não, né? Porque você nunca falhou. Sempre sim pra você, né? Não é sempre sim também, né? Era a luva, né? Você tá falando no gol, né? No gol. A luva pegava. Demais. No gol a gente comete algumas falhas. Fora não, né? Fora não. O seu é demais, Veloso. Agora o Kleber também nunca falhou, né? Não. Ele na narração Já, um monte. E a gente, é legal que ele tem parte da nossa história, né? Muito. Isso que é bacana. Isso que é legal, Kleber. Você faz parte da nossa história. Não, em 88... é que vocês da nossa. Isso. Porque vocês da nossa. Porque assim, ver você começar a jogar em 88, fazer gol e ser o cara... Você estava escrevendo. Pô, aquele ano eu trabalhava na Gazeta. Isso. Eu fui fazer férias do Jornal da Tarde, o Avalone era chefe do Jornal da Tarde. E eu fui fazer o jogo e uma reportagem do Extra Jogo. E eu perdi, ele fez o gol e saiu gritando, eu sou bom, foda. Eu sou bom. Ele gritou alguma coisa nessa linha. Eu perdi esse grito. Quando eu cheguei na redação, eu fiz o meu texto, o Sidney Mazzoni... Grande Sidney Mazzoni! Chegou para mim e falou assim... Porra, o Neto falou isso. Eu falei, putz, eu não vi. Aí eu reescrevi o texto e tenho guardado no meu museu. acabei o texto com esse eu sou F, entendeu? E que depois os caras... Todos vocês, assim. Isso é demais. Sabe, você ter visto o Ronaldo começar e encerrar a carreira, você ter visto o Romário começar e encerrar a carreira e ter... Você recebeu muito... Porque você não tinha Twitter nem Instagram. Não tem. Instagram eu abria agora, uns mas 15, 20 você dias. recebeu muita ligação de ex-jogadores ou não? Ou pouco? Não, de ex-jogadores não. Só eu, né? É porque eu não tenho mas eu contato. Liguei, né? Você ligou. Eu liguei pra caramba. Eu não tenho muito contato, assim, tá. nem eu tenho, nem os caras têm. Eu sempre tinha uma relação legal, assim, nos programas. Lógico. No jogo. Fora também, fora também. Não, então, assim, eu acho que pra criticar você, eu repito, eu não preciso esculachar você. Porque assim, porque vocês também gostam só do elogio, né? A hora que fala assim, pô, Souza jogou mal, sim, eu joguei mal. Mas por quê? Porque às vezes a gente vai lá e narra errado também. Mas assim, eu acho muito legal esse relacionamento e essa história mesmo, é história pura. Você enxergou, depois o Souza faz a pergunta, você já falou, Souza? Não, ainda não. Então você espera só um pouquinho. Você só fala com 26 minutos. Mentira. Não, claro. Aquece aí, Souza. Você alongando, vamos. Nesse momento, a sua família, como ela foi pra você? Porque, assim, existe vida depois da Band.
penso assim, eu trabalho assim, viu, Kleber? Eu sei que um dia eu não vou estar mais aqui. Eu sei, e outros vão vir. Tá tudo certo. Enquanto não, hoje é o meu melhor dia. Claro. Eu penso assim. E eu faço assim o Veloso, o Souza. Hoje é o nosso melhor dia aqui nos Donos da Bola. É o meu melhor dia hoje. Que, por sinal, sábado eu fiz uma tatuagem da minha esposa. Aí o Cascão, olha só, a primeira conversa desse vagabundo. Eu fiz a tatuagem e mostrei pra ele. O primeiro cara que viu minha tatuagem foi ele. Aí ele falou, mas se você largar? Eu falei, se eu largar, ele é mãe dos meus filhos. Eu amo minha esposa. E se eu largar, é mãe dos meus filhos. Tá aqui a tatuagem. Mostra a Sandra aqui. Essa é a pergunta do Cascão. A pergunta do Cascão. Se eu largar... Aí quando você largar dela, aí ele falou, você vai cortar o braço? Eu falei, não, eu vou cortar aquilo aqui, ó. E a mão aqui, ó. E essa mão aqui é do meu filho João. E essa aqui é a minha esposa, quando a gente casou. Então tá eternizado o amor que eu sinto por ela. E aí o amor seu em relação à família, porque queira ou não queira, é difícil. Quando nós paramos de jogar bola, não é fácil. Mas você teve um apoio assim em relação... É uma mudança. Completa. Não, mas assim, ó, eu acho assim, isso que você falou de hoje ao dia, eu acho que tem muito o espírito que vocês têm na vida profissional de vocês. Verdade. Hoje você está mais tempo aqui do que você jogou futebol. Verdade. Mas vocês sempre viveram do jogo e do próximo. Isso. Do jogo e do próximo. Quando o jogador Da derrota e da vitória. Quando o jogador de futebol fala assim, perdeu, agora vamos trabalhar e pensar no próximo jogo, muitas vezes incomoda. Mas incomoda você como apresentador, como comentarista, incomoda a mim. Mas você pensa e fala assim, pô, mas se o cara ficar só lamentando... Agora, ele não pode esquecer o que fez de errado. Então, acho que vocês têm... E acho que a nossa vida é assim mesmo, de transmissão de futebol. Aquele jogo que você vai fazer é o melhor jogo. Vai fazer Isso o jogo. mesmo, irmão. Um dia tem a final, um dia tem a primeira rodada, um dia tem um jogo que não vale nada. Mas se você fizer mal, quem está fazendo mal é você. Não é o jogo que é ruim, é você que fez mal. Entendeu? Eu fui o quarto comentarista aqui na Band, fazia o jogo da Portuguesa e do Santos. Mas tem que fazer. E tem que fazer e bem feito, irmão. Porque só assim você pode virar terceiro, segundo e primeiro. E é assim que é. É assim que é a vida, Souza. É um orgulho o Kleber Machado tá com a gente. E daqui a pouco tem a matéria do Palmeiras aí, não tem? Tá. E liberou? Vai. Quem liberou? A Record e a Globo ou não? Quem liberou? Obrigado a Record aí. Obrigado a Record, ao Márcio Castro, ao Edir Macedo, a todo mundo da Record, que eu trabalhei lá 2 anos. Obrigado de ter liberado o gol para que a gente quer fazer homenagem pro Kleber e pra Record. Vocês acham que a gente é contra a Record fazer o Campeonato Paulista? Muito pelo contrário. Tem que ser Globo, Record, Rede TV, Gazeta, todo mundo fazer. Sabe o que vai acontecer? Tem 10 narradores, mais 20 comentaristas, mais 50 repórteres, mais quantos cabo-man, mais quantos câmera, mais quantos lanches para vender no campo, mais tudo vai melhorar. E o público escolhe o que ele quer ver. E o público escolhe quem ele quer. Quer ver o Kleber ver, quer ver o Veloso ver, quer ver eu ver. E acabou. E que, por sinal, tem Série B aqui na Band domingo. E sábado tem Campeonato Alemão. Quer meter os gols ou o Souza? Souza, você já falou, Souza? Não, ainda não. Pode falar, Souza. Posso falar? Pode. Boa tarde. Primeiro, assim, falar sobre o Kleber. O Kleber, eu encontrei ele a primeira vez, sempre vi, né? Eu vi transmitindo o jogo, narrando o jogo. Eu encontrei ele num restaurante em Perdizes. Ele estava tomando um vinho, eu fiz questão de levantar, fui lá cumprimentar ele. E o Kleber é daqueles caras que ele é unanimidade, né, Kleber? Você é unanimidade. Todo mundo, porque assim, você vai dizer, né, tem pessoas que se identificam com um, com outro, mas você é um cara unanimidade, que hoje falando como ex-jogador de futebol, todo mundo lhe adora. Obrigado. Todo mundo lhe adora. E talvez, né, às vezes acontece coisas na vida da gente que a gente acha, né, que é para o nosso mal, e às vezes para o nosso bem. Você é um cara muito grande para você ficar preso dentro de um lugar, e hoje você vai ver, e eu acho que você já está vendo o tamanho da pessoa que você é, do cara que você é. Então, o que a gente deseja, o que eu desejo para você é o maior sucesso do mundo, e eu tenho certeza que você... Vem pra Band! Vem com nós que tu vai ser feliz. Já falei pro vice-presidente, já falei pro Schneider, já falei pra todo mundo. Com todo respeito a todos os outros narradores que tem aqui. Acho que você cai perfeitamente na Bandeirantes, porque você tem a cara da Bandeirantes. Pode responder aí, Kleber. Desculpa Não, interromper. nada. Só agradecer. Foi bem demais. Obrigado. Obrigado, Kleber. Obrigado. Eu acho que isso é um troféu, sabe?
você saber que as pessoas têm carinho e respeito, que entendem quando você fala É um bem troféu, e né? quando Porque você dois fala é dois mal. troféus, tá, Souza? Nós dois, outro dia, tava falando assim, é um troféu, dois troféus. O Souza falou, é dois troféus. Não, E eu dois também. troféus. É troféus? Não é isso, Bruno? É troféus mesmo. Troféus, pô. Troféus. E pastel é pastéis. Pastéis. Exatamente. Kleber, você tá numa... Uma Eu- fase. Sem sacanagem. Falando por Deus, eu tô fazendo o programa ao vivo aqui, mas é como se a gente estivesse resenhando, né? É verdade. O Kleber, você tá com um astral, velho. Você tá com um olhar de tigre, irmão. Eu tô na boa, muito na boa. Eu achei que quando acontecesse... Primeiro que você não acha que vai acontecer. Não, não acho. Quando acontece, porque na verdade você começa a perceber um movimento ou outro. Então foram 10 dias que você fica esperando. E aí, assim, eu acho isso muito bom. Acho que assim, é sinal de maturidade, de tempo, de espiritualmente em paz. Eu acho isso é legal. E aí eu tô na Espiritualmente boa é legal. mesmo, tô na boa mesmo. É pneus ou pneus? É, Pneus.